presidente Lula entrou esta semana na chamada Guerra dos Bonés. Ele usou aquele bonezinho azul, vocês viram? Com a inscrição Brasil para os brasileiros. A ideia surgiu de um militante de movimento social na zona sul de São Paulo, na periferia de São Paulo, que estava indignado com a vira-latice, né? Aquele bando de vira-lata, os bolsonaristas, que começaram a usar o boné do Trump. Sabe o boné vermelho do Trump? MAGA, Make America Great Again. Os brasileiros foram lá para a posse do Trump, usaram o boné, colocaram nas redes sociais, como se eles fossem norte-americanos, estadunidenses. Então esse militante lá na zona sul de São Paulo viu aquilo e falou, peraí, temos que dar uma resposta. E sugeriu ao ministro Alexandre Padilha, faz um boné aí do nosso lado para a gente responder a esses caras. O Padilha, ministro, conversou com o novo chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação do Lula, o Sidônio Palmeira, e falou, olha, tem essa ideia, o que você acha? E o Sidônio Palmeira bolou essa frase, que não é tão original, Brasil para os brasileiros, mas que dialoga, faz o debate num terreno onde normalmente a direita anda sozinha, né? Isso incomodou bastante os bolsonaristas, justamente porque eles acham que são os donos dessa coisa de fazer agitação nas redes sociais e tal. Aí os bolsonaristas fizeram uma tréplica dos bonés. Fizeram esse boné aqui, ó, né? Pedindo comida mais barata e dizendo comida mais barata só com o Bolsonaro de novo. Rapaz, será que eles esqueceram como é que foi o governo Bolsonaro? Tinha até fila do osso, porque as pessoas não tinham o que comer. E quando a gente pega os números de verdade, a inflação dos alimentos, compara os 4 anos do Bolsonaro com esses 2 primeiros do Lula, nesses 2 primeiros anos do Lula, houve sim o aumento do preço de alimento. Todo mundo sabe, sentiu isso no supermercado. Na média, nesses 2 anos, algo em torno de 7,5%, 8% de aumento no preço dos alimentos. Isso aí equivale a 1 ano só de aumento de preço de alimento na época do Bolsonaro. Tem os gráficos aqui, quem quiser ver, tem tudo com os números, mas eles não estão nem aí para os fatos, né? E existe uma realidade que está incomodando realmente, né? Em pleno governo Lula, o aumento dos preços. Então tem esse debate acontecendo. O Aroeira, que é um chargista, um desenhista genial, deu a melhor resposta para os bolsonaristas. Então houve réplica, tréplica, e aí o Aroeira fez, como é que chamaria isso? Uma resposta tréplica dos bolsonaristas. Olha o boné que o Aroeira desenhou para os bolsonaristas com essa coisa dos alimentos, né? Fazendo uma referência à fila do osso, à fome que havia no período do Bolsonaro. Então é um desafio para o Lula reverter esse aumento dos preços, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse tema, mas foi interessante, né, que houve esse debate através dos bonés. Muita gente na esquerda falou assim, isso é rebaixar o debate, isso aí é coisa de bolsonarista, o governo tem que governar, tem que, né, fazer o debate sério, não ficar usando o bonézinho. Eu não vejo assim, gente, eu acho que tem espaço para tudo. Não dá para a gente ficar achando que nós estamos lá no começo do século, né? Isso faz parte hoje da disputa política, essa disputa de símbolos nas redes. Claro, não adianta só botar o bonezinho e não fazer nada para melhorar, para baixar os preços. Agora, não pode deixar os caras falando sozinhos. E essa ideia de que eles são vira-latas, de que eles estão mais preocupados com os Estados Unidos. O Bolsonaro batia a continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tem que fazer esse debate e às vezes com um bonezinho você faz. E aí chama os caras para colocar debate, o boné sobre comida, e relembra que na época deles a comida era muito mais cara. Tudo isso faz parte também da disputa política. Eu não acho que há rebaixamento do debate político. Tem que fazer a disputa simbólica também. E essa é uma disputa importante. Bom, além da guerra dos bonés, esta semana que passou, teve também um repique desse debate sobre anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Vocês sabem que já tem 400, 500 pessoas condenadas e cumprindo penas de 17 anos, 19 anos, por terem feito aquela arruaça golpista, destruído, depredado, atacado, tentado dar um golpe de Estado, tomando de assalto a sede dos poderes. Aquelas imagens que a gente já viu muitas vezes. Bom, o Bolsonaro está preocupado,
porque está na véspera de haver a denúncia contra ele. Ele já foi indiciado pela polícia. Agora o procurador da República, o PGR, o Gonê, vai fazer a denúncia. E aí o Bolsonaro vai virar réu. Ele está preocupado, porque os juristas dizem que esse processo pode andar rápido e ele pode ser condenado e preso ainda em 2025. Então eles começam a falar em anistia. Tem que anistiar, tem que anistiar. Ainda nem foi condenado e já quer anistia, Bolsonaro. Calma, sua hora vai chegar. Vamos esperar um pouquinho. Mas eles fazem assim, de um jeito que fica parecendo, não é para o Bolsonaro a anistia, é que nós estamos com pena daqueles pobres coitados que foram presos só porque fizeram um quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Espera um pouquinho, gente. Não são os bolsonaristas que dizem bandido bom é bandido morto? Eu não concordo. Eu acho que bandido, criminoso, você tem que sofrer um processo, ter direito à defesa, né? Mas cometeram crime contra a democracia, depredaram tudo, arrebentaram. Por muito menos, às vezes alguém rouba um pacote de comida no supermercado e aí os bolsonaristas têm que prender, tem que ir pra cadeia. Depredaram tudo, arrebentaram tudo, patrimônio público, né? Mas por que esse debate voltou? Porque o presidente novo da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, um jovem deputado ligado ao Arthur Lira, ligado ao Centrão, foi eleito com voto tanto da esquerda como da direita e começou a falar, olha, precisamos ver, anistia, o Brasil precisa de pacificação. Sabe aquela conversa mole? Para agradar também a turma bolsonarista? Então ele deu a entender que pode sim debater a anistia para resolver a vida desses que já foram condenados e principalmente resolver a vida do tal Jair Messias Bolsonaro que está tremendo de medo. Pode ser condenado ainda em 2025. O presidente Lula resolveu entrar nesse debate. Partiu para a ofensiva nesta semana. Aliás, o Lula retoma uma ideia que deu certo no ano anterior, que é de entrevistas para rádios locais. Em vez de ficar dando entrevista para Globo, SBT, tal, vai falar com as rádios nas cidades, fura esse bloqueio das grandes redes. Então o Lula, essa semana, deu uma entrevista para várias rádios de Minas Gerais, tem aqui na tela, ó, 3 rádios, um pool, né, de rádios ao mesmo tempo entrevistando o presidente. E também deu uma entrevista para rádios de Salvador, na Bahia. Ele já tinha feito isso no ano passado, em Fortaleza, em outros, no Ceará, em outros locais. E nesta entrevista para as rádios de Minas, o Lula, entre outras coisas, falou sobre anistia. Vamos escutar esse trecho. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Lula também desafiou Jair Bolsonaro diretamente. Haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Bom, o presidente enfrenta um grande desafio, além do embate com Bolsonaro e tal, e de comunicação, que ele está retomando, né? Comunicação mais ativa, o grande desafio na questão dos alimentos. Mais grave do que o ataque especulativo do dólar, que tinha disparado no ano passado e agora está caindo de novo. Mais grave do que o dólar, que agitou o mercado e tal, é o preço de comida, porque isso mexe com a base, que inclusive gosta do Lula, mas está indo no supermercado e não está gostando do que vê. Então esse é o desafio central do governo, além de aprovar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. São as batalhas centrais nesse ano de 2025. Lula mostra que tem um capital político importante, porque apesar de todas as dificuldades e de uma queda na popularidade do governo, pesquisa desta semana, Quest, mostra que Lula ganharia de todos os adversários de direita se a eleição fosse hoje. Contra o Tarcísio, governador de São Paulo, Lula 43, Tarcísio 34. Se fosse o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, Lula 44, Eduardo Bolsonaro 34, diz a Quest. Lula ganharia com mais facilidade ainda se o adversário fosse o governador de Minas, o Zema, ou o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Então, o ambiente não está fácil, não é um momento simples, é desafiador, mas Lula, se estabilizar e conseguir vencer essa batalha dos preços da comida, tem tudo para chegar em 2026 como favorito para ganhar as eleições.